Vamos acompanhar aqui a questão 96 desse caderno rosa, que é a questão que traz um texto da Marisa Lajolo, tá certo? Veja comigo aqui o texto da questão para que você possa procurar a questão no seu caderno e aí fazer a correção de forma mais precisa, né? Vamos lá. Questão 96, caderno rosa. Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É a partir do texto ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se à leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Marisa Lajolo, né? Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentido. Ela nos faz refletir um pouco sobre esse processo de produção de significado, de sentido, a questão da semântica. E ela vale-se da metalinguagem para fazer, né, para nos imprimir essa reflexão acerca dos sentidos. Essa função da linguagem, que função da linguagem? A metalinguagem, certo? Torna-se evidente pelo fato de o texto, primeiro é importante o aluno lembrar o que é a metalinguagem, né? A metalinguagem é quando o código é utilizado para explicar o próprio código, para tratar do próprio código, para abordar o próprio código, né? Quando aquele meio é utilizado para explicar, para abordar, para, de uma certa forma, explicar aquele mesmo meio, né? Por exemplo, a televisão falando da televisão, a internet falando da internet, e aqui nesse caso, um texto, né, um texto falando de leitura, né? Então nós temos a metalinguagem evidenciada exatamente aí. Portanto, o item correto aí no caso seria discorrer sobre o ato da leitura, que no caso da prova rosa é o item D. Quando ele diz aqui, ó, essa função de linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto discorrer sobre o ato da leitura. É um texto discorrendo sobre leitura, né? A leitura falando da leitura. Vai ler um texto que fala da leitura, né? Portanto, nós temos aí o item D da questão 96 da prova rosa como item correto, discorrer sobre o ato da leitura, tá certo?